Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana, não é? Então, vamos fazer um balanço de tudo que andou acontecendo nesse final de semana e contar também as novidades do dia. Olha aqui, nossa primeira página hoje só poderia ser sobre a briga de Minerato e Marcos na Fazenda. Uma coisa que ferveu aí no final de semana e a gente já tinha avisado, né? Detesto ter que falar assim, eu avisei, mas eu avisei que a Minerato estaria realmente queimando o filme de estar se envolvendo com o Marcos. Ela tinha agido de um jeito muito legal, né? Aí, né? Daqui a pouco vocês vão ver esse vídeo aí, a briga, o trecho da briga, porque realmente para a emissora à noite não foi praticamente nada, mas quem acompanha, né, a Cabo viu que realmente as coisas esquentaram demais. Mas no começo, quando o Marcos já tentou jogar a isca para o lado da Ana Paula e ela estava dando um fora nele, nunca vou ficar com você, a gente até elogiou, falou, opa, tá fazendo um jogo inteligente, porque o cara, ele já tem um histórico, é uma segunda chance para ele mostrar um outro lado, e ele não veio fazendo isso desde o começo. A gente fala aqui, a torcida urra de raiva, a torcida do Marcos, mas ele continuou jogando mal, ele continuou jogando errado, ele não veio com nada de novo, ele veio com essa disposição de formar uma dupla com aquela menina que ele achasse que era a mais forte do grupo, não é? Para daí ele ir em frente e chegar até a final. A gente já viu essa tática, né? Embora fosse com uma maluquete e um ali enlouquecia o outro e ponto final. Não vou falar mais desse tipo de coisa que vocês já sabem. Mas o que aconteceu? De repente a Minerato toma uma direção completamente errada. Sabe Deus por quê? O que passou na cabeça dela que ela resolveu formar dupla com ele, formar casal com ele. A pessoa menos indicada para se formar casal nessa casa era o Marcos Harter. Né? Porque precisava primeiro analisar o jogo dele, daí, né, 1 mês, 2 meses, para ver como é que ele ia se deslanchar. Estou falando com cabeça de que tem quem está lá no jogo, mas já entrar de sola, e ela já entrou de sola, depois ela beija, aí ela vai para debaixo do edredom com ele e queria que desse coisa boa e queria que realmente ficasse tudo tranquilo, virasse uma história de amor, virasse um conto de fada, vai jogar mal assim lá na Casa do Chapéu. Onde é que já se viu esse tipo de coisa? Depois reclama de exposição, né? Primeiro, quem vai para um reality show quer o quê? Quer exposição. Né? Vai para debaixo do edredom, que eu já acho uma coisa deprimente para uma mulher. Já acho péssimo, já acho horrível. Já tinha falado isso dali, não é? Na outra edição. É uma coisa que realmente, gente, nada a ver. Já foi e já fez isso. E aí queria que ele saísse dizendo o quê? Porque ele é assim horroroso. Eu não tenho classificação para o Marcos, a não ser dizer fora Marcos. Fora Marcos. A Ana Paula fez tudo errado, né? As consequências só poderiam ser essa, mas ela também não merece passar esse tipo de coisa, esse tipo de vexame. Porque o que é isso, não é? Transamos, não transamos, ele citou explicitamente sexo oral, é uma coisa assim, que homem nenhum, né? Com o mínimo de educação, com o mínimo de sutileza, com o mínimo de etiqueta, depois de uma noite de transa, vai sair falando isso por aí. Tem cara que fala para os amigos, o círculo é assim. Falar para o Brasil inteiro, então, vocês imaginam o que é isso. Ela sentiu esse golpe. Claro, ela não é boba, ela sabe que ela está sendo vista por milhares, milhões de pessoas, na verdade. Então, meu Deus do céu, tudo isso, se tivesse um pouquinho de juízo na cabeça, poderia ter sido evitado, Ela não precisaria entrar nessa fria, porque é fria. E ele repete um comportamento que eu achei que realmente é uma coisa dele. Esse menino, ele deve ter problema com mulher, porque não é possível, sabe? Ele pega e começa a querer enlouquecer ela. Do mesmo jeito que ele fazia com a Emily fazia com ele no Big Brother. É que ele juntou dois na mesma medida de desequilíbrio, não é? Mas quanto mais ela falava para, mais ele cutucava, até ele tirando completamente a Minerato dos eixos. Isso é uma coisa doida. Isso é uma coisa daquele que gosta de desorganizar o outro por dentro.
não é, que se sente bem assim. Isso parece uma forma de poder. E foi isso que ele quis demonstrar em cima da Ana Paula. Eu acho que realmente ela está simplesmente colhendo aquilo que ela plantou, que ela não precisaria, mas isso não exime o Marcos desse comportamento absurdo, desse comportamento podre que ele teve para milhares e milhões de pessoas, tá? O que ele fez não se faz em lugar algum. O que ele fez dá uma medida pequena, né? Uma medida medíocre de homem, na verdade, em relação a uma mulher, seja no reality show, seja na vida real. Porque para ter coragem de fazer uma coisa dessa, usar as palavras que ele usou, não é? E cutucando até o final, quanto mais ela pedia para, ele não parava, e ele quis descrever em detalhes o que tinha acontecido debaixo daquele edredom. Ué, né? Vai para debaixo do edredom, ninguém sabe o que está se passando lá embaixo, um ou outro pode dizer aquilo que quiser. E ele disse, né? E ele falou em detalhes. E ele ainda jogou coisas na cara dela. Você acha que nós não transamos? Né? Sexo não é só penetração. E isso ele já tinha falado da história do sexo oral lá no começo. Sabe? Então estão te faltando informações médicas e não sei o quê, sabe? Numa frieza, numa coisa tão assim que você não faz isso com ninguém, né? Por mais que seja reality show, por mais que seja exposição, ele passou dos limites, ele foi além, ele foi realmente para cafajestagem, foi isso que ele fez ali. E não adianta tentar vir passar pano, não, porque o golpe foi da Ana, porque ela quis bancar a Emily para cima dele, ele não é vítima nessa história. Ele não é vítima nessa história. As relações dele com mulher, pelo menos, né, vamos falar de 2 reality shows que a gente está vendo, Marcos, é uma coisa desestabilizada, é uma coisa que realmente degringola em baixaria. Não é? Para não dizer agressividade, porque com isso acho que ele tomou cuidado. Mas não existe só agressividade física, de você deixar hematoma no braço de alguém ou bater a cabeça dos outros no chão, como ele fez com a Emily. O que ele fez com a Minerato foi, né, tortura emocional, foi agressão emocional, foi agressão verbal o que ele fez com ela, porque ela estava pedindo, sabe, olha, você está me expondo, você não está respeitando a minha família, uma balela de argumento, né, Ana? Se você estava muito preocupada com a sua família, com o respeito, com a não exposição, pelo menos de um lado sexual, não fosse para debaixo do edredom com ele, você comprou mercadoria barata. Sabe, ia dar defeito de qualquer maneira, claro que ia, jogou mal, jogou errado, sei lá, deu curto-circuito na cabeça para fazer uma coisa dessas, né? E a mãe da Minerato, com medo que o Thiago Servo prejudicasse a menina no jogo, ao dar uma entrevista aqui no nosso programa. Agora, o que a filha dela fez lá no jogo, né? De livre e espontânea vontade, ninguém forçou não, é o que queimou realmente o filme dela. A gente não sabe como é que vai ficar essa história daqui para frente. Eu, particularmente, né, se fosse outro tipo de jogo, os dois já iriam estar na rua, sabe? Porque o comportamento dos dois realmente foi muito vexatório, sabe? Eu sempre falo, essa história de formar casal é fria, essa história de formar casal é furada, essa história de formar casal não funciona mais. E pode degringolar a história. E foi o que aconteceu com ela, né? Em vez de quer formar casal, que já é uma estratégia superada, ela teve aí muito tempo fora, 1 ano fora de um reality show, dava para ter conversado bastante, sacado sobre estratégia, quando recebeu o convite, ponderasse tudo novamente. E fosse como ela entrou, fazer um jogo sozinha, e ela do começo ao fim, não tinha necessidade disso, mesmo porque, né, parece que tinha deixado um namoro, assim, reatado aqui fora. Então, vamos tocar o barco, e mesmo que não tivesse, vamos tocar o barco sozinha, já tinha aprendido a lição. Né? No outro reality foi o que foi. E olha que o Thiago Servo, em momento algum, ele fez com ela a cafajestagem que o Marcos fez. Nunca. Ali a história era outra, realmente. Né? Mas assim, já tinha tido uma experiência que não era legal de casal dentro de um reality show e quis repetir agora com a pessoa menos indicada. O que foi que aconteceu na cabeça dela, eu não sei. Será porque era um jogador de reality show que veio da Rede Globo de televisão?
Mas veio em que condições? Isso não foi levado em conta? Mas estava logo no começo sendo, né, analisado. Quando ele começou a jogar as tranças, ela disse não, não e não, e mudou da água para o vinho de repente, e embarca na dele, e vai para debaixo do edredom com ele, e olha aí o que acontece. Ontem ela quase surtou, porque realmente ele não deu trégua, ele não deu trégua. A gente vai mostrar para vocês um trecho dessa briga, mas depois do que a gente mostra, a briga ainda continuou por mais meia hora, porque ele não parava. E é assim, se fez, assuma. Eu tô numa boa com a minha família, eu tô aqui pronto para tudo, eu tenho liberdade, sabe? Uma coisa assim maluca. Você não acha que você vai para debaixo do edredom com uma pessoa e aí no outro dia ele vai estar falando para o Brasil inteiro, né? Ela não achou, mas é um risco que se corre. É um risco que se corre. Ela acha que não transou com ele, mas ela teve um momento de intimidade com ele. Nisso ele não está mentindo. Quer dizer, se ele pudesse usar isso, ele iria usar. E foi exatamente o que ele quis. E olha, vou falar para vocês, quem viu, quem ouviu, não é? Sabe que assim que ela entrou debaixo do edredom, ele já disse uma obscenidade. Isso foi audível, audível. Isso, claro, que nunca poderia ser levado ao ar, mas as pessoas que assistem sabem disso. Isso está rolando aí pela internet. Nada leva a crer que possa ter sido montado, como o da Nicole Balls não era, né? Como ela está fugindo do assunto até agora, dizendo que está trabalhando feito louca, que tem trabalho no Multishow, nunca mais tocou no assunto, se finge de morta, faz a egípcia, não dá a menor satisfação sobre aquele áudio. Aí você entende que se trata de um áudio verdadeiro, ok? E esse áudio dele não é nada montado não, porque você vê, ele sussurra o que ele o palavrão, na verdade, pelo qual ele chama a Minerato. Então você vê que é um tipo de maneira de lidar com a mulher em situações de intimidade que é muito baixo, que é muito rasteiro. E é isso que ele fez debaixo do edredom, né? E aí, com a plena colaboração dela, ela foi cúmplice nessa situação vexatória em que ela se meteu. Não justifica a atitude dele, não justifica, mas ela acabou sendo cúmplice, porque ela não entrou nessa de inocente, não. Então não vem bancar a santinha agora, tá? Já sabia quem era, já conhecia o histórico, podia ser um risco, ele podia vir completamente diferente, ele podia vir com outra proposta, ele podia vir realmente num jogo mais sincerão, né? Não tô gritando mais. Você tá mais sentada. Pode. Tá aí. O Marcos está querendo atropelar até a minha aqui, né? Eu tô falando, ele vai entrando, realmente. Mas, enfim, é isso, gente. Não tem muito o que acrescentar. Ela jogou errado, ela foi cúmplice, ela se aliou a quem ela não poderia ter se aliado de jeito algum no grupo. Ali, o Marcos era um homem não recomendável para ninguém, um parceiro não recomendável para nenhuma mulher ali do grupo feminino nesse jogo, porque ele realmente, a gente não sabia o que vinha por aí, é um ponto de interrogação. A situação da qual ele saiu do outro reality era péssima, ele acabou sendo expulso, ele tem um processo ao qual ele está respondendo por agressão, né? Que ele acha injusto, claro, só poderia achar injusto, ele tem uma série de explicações para tudo aquilo, mas ok, né? Ele tem esse antecedente. Então, para que você vai arriscar um jogo? Para que você vai arriscar mais de R$ 1 milhão de reais por causa de uma coisa dessa? Ela jogou errado, ela facilitou, ela se envolveu com quem não precisaria e agora está pagando o preço. E ele, acho que fica mais claro do que nunca, não mudou um fio de cabelo. E eu fico me perguntando uma coisa que o filósofo contemporâneo Diney perguntou ontem: o que um médico está fazendo num reality show? Como é que um cara tem essa cabeça? Não sei se foi o Diney ou se foi o filósofo contemporâneo Naim, mas estava lá, a Casa da Árvore, né? Só tem aqueles três não fazendo porcaria nenhuma. O Diney até que não, porque agora ele virou o Diney Mijão, né? De novo, ele repetiu a peripécia no jogo. E aí pintou punição, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Para, ele não parava, e ele quis descrever em detalhes o que tinha acontecido debaixo daquele edredom. Ué, né? Vai para debaixo do edredom, ninguém sabe o que está se passando lá embaixo, um ou outro pode dizer aquilo que quiser. E ele disse, né? E ele falou em detalhes, e ele ainda jogou coisas na cara dela. Você acha que nós não transamos? Né? Sexo não é só penetração. E isso ele já tinha falado da história do sexo oral lá no começo.
sabe? Então estão te faltando informações médicas e não sei o quê, sabe? Numa frieza, numa coisa tão assim que você não faz isso com ninguém, né? Por mais que seja reality show, por mais que seja exposição, ele passou dos limites, ele foi além, ele foi realmente para cafajestagem, foi isso que ele fez ali. E não adianta tentar vir passar pano, não, porque o golpe foi da Ana, porque ela quis bancar a Emily para cima dele, ele não é vítima nessa história. Ele não é vítima nessa história. As relações dele com mulher, pelo menos, né, vamos falar de 2 reality shows que a gente está vendo, Marcos, é uma coisa desestabilizada, é uma coisa que realmente degringola em baixaria. Né? Para não dizer agressividade, porque com isso acho que ele tomou cuidado. Mas não existe só agressividade física, de você deixar hematoma no braço de alguém ou bater a cabeça dos outros no chão, como ele fez com a Emily. O que ele fez com a Minerato foi, né, tortura emocional, foi agressão emocional, foi agressão verbal o que ele fez com ela. Porque ela estava pedindo, sabe, olha, você está me expondo, você não está respeitando a minha família. Uma balela de argumento, né, Ana? Se você estava muito preocupada com a sua família, com o respeito, com a não exposição, pelo menos de um lado sexual, não fosse para debaixo do edredom com ele. Você comprou mercadoria barata. Sabe, ia dar defeito de qualquer maneira, claro que ia, jogou mal, jogou errado, sei lá, deu curto-circuito na cabeça para fazer uma coisa dessas, né? E a mãe da Minerato, com medo que o Thiago Servo prejudicasse a menina no jogo, ao dar uma entrevista aqui no nosso programa. Agora, o que a filha dela fez lá no jogo, né? De livre e espontânea vontade, ninguém forçou não, é o que queimou realmente o filme dela. A gente não sabe como é que vai ficar essa história daqui para frente. Eu, particularmente, né, se fosse outro tipo de jogo, os dois já iriam estar na rua, sabe? Porque o comportamento dos dois realmente foi muito vexatório, sabe? Eu sempre falo, essa história de formar casal é fria, essa história de formar casal é furada, essa história de formar casal não funciona mais. E pode degringolar a história. E foi o que aconteceu com ela, né? Em vez de quer formar casal, que já é uma estratégia superada, ela teve aí muito tempo fora, 1 ano fora de um reality show, dava para ter conversado bastante, sacado sobre estratégia, quando recebeu o convite, ponderasse tudo novamente. E fosse como ela entrou, fazer um jogo sozinha, e ela do começo ao fim, não tinha necessidade disso, mesmo porque, né, parece que tinha deixado um namoro, assim, reatado aqui fora. Então, vamos tocar o barco, e mesmo que não tivesse, vamos tocar o barco sozinha, já tinha aprendido a lição. Né? No outro reality foi o que foi. E olha que o Thiago Servo, em momento algum, ele fez com ela a cafajestagem que o Marcos fez. Nunca. Ali a história era outra, realmente. Né? Mas assim, já tinha tido uma experiência que não era legal de casal dentro. Mas o que aconteceu? De repente, a Minerato toma uma direção completamente errada. Sabe Deus por quê? O que passou na cabeça dela? Que ela resolveu formar dupla com ele, formar casal com ele. A pessoa menos indicada para se formar casal nessa casa era o Marcos Harter, né? Porque precisava primeiro analisar o jogo dele, daí, né, 1 mês, 2 meses, para ver como é que ele ia se deslanchar. Estou falando com cabeça de que tem quem está lá no jogo, mas já entrar de sola, e ela já entrou de sola, depois ela beija, aí ela vai para debaixo do edredom com ele e queria que desse coisa boa, e queria que realmente ficasse tudo tranquilo, virasse uma história de amor, virasse um conto de fada, vai jogar mal assim lá na Casa do Chapéu. Onde é que já se viu esse tipo de coisa? Depois reclama de exposição, não é? Primeiro, quem vai para um reality show quer o quê? Quer exposição, né? Vai para debaixo do edredom, que eu já acho uma coisa deprimente para uma mulher. Já acho péssimo, já acho horrível. Já tinha falado isso dali, não é? Na outra edição. É uma coisa que realmente, gente, nada a ver. Já foi e já fez isso. E aí queria que ele saísse dizendo o quê?
quê? Porque ele é, assim, horroroso. Eu não tenho classificação para o Marcos, a não ser dizer fora Marcos. Fora Marcos. A Ana Paula fez tudo errado, né? As consequências só poderiam ser essa, mas ela também não merece passar esse tipo de coisa, esse tipo de vexame. Porque o que é isso, não é? Transamos, não transamos, ele citou explicitamente sexo oral, é uma coisa assim, que homem nenhum, né? Com o mínimo de educação, com o mínimo de sutileza, com o mínimo de etiqueta, depois de uma noite de transa, vai sair falando isso por aí. Tem cara que fala para os amigos, o círculo é assim. Falar para o Brasil inteiro, então, vocês imaginam o que é isso. Ela sentiu esse golpe. Claro, ela não é boba, ela sabe que ela está sendo vista por milhares, milhões de pessoas, na verdade. Então, meu Deus do céu, tudo isso, se tivesse um pouquinho de juízo na cabeça, poderia ter sido evitado, Ela não precisaria entrar nessa fria, porque é fria. E ele repete um comportamento que eu achei que realmente é uma coisa dele. Esse menino, ele deve ter problema com mulher, porque não é possível, sabe? Ele pega e começa a querer enlouquecer ela. Do mesmo jeito que ele fazia com a Emily fazia com ele no Big Brother. É que ele juntou dois na mesma medida de desequilíbrio, não é? Mas quanto mais ela falava para, mais ele cutucava, até ele tirando completamente a Minerato dos eixos. Isso é uma coisa doida. Isso é uma coisa daquele que gosta de desorganizar o outro por dentro, não é? Que se sente bem assim. Isso parece uma forma de poder. E foi isso que ele quis demonstrar em cima da Ana Paula. Eu acho que realmente ela está simplesmente colhendo aquilo que ela plantou, que ela não precisaria. Mas isso não exime o Marcos desse comportamento absurdo, desse comportamento podre que ele teve para milhares e milhões de pessoas, tá? O que ele fez não se faz em lugar algum. O que ele fez dá uma medida pequena, né? Uma medida medíocre de homem, na verdade, em relação a uma mulher, seja no reality show, seja na vida real. Porque para ter coragem de fazer uma coisa dessa, usar as palavras que ele usou, não é? E ir cutucando até o final, quanto mais ela pedir a paz. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana, não é? Então, vamos fazer um balanço de tudo que andou acontecendo nesse final de semana e contar também as novidades do dia. Olha aqui, nossa primeira página hoje só poderia ser sobre a briga de Minerato e Marcos na Fazenda. Uma coisa que ferveu aí no final de semana e a gente já tinha avisado, né? Detesto ter que falar assim, eu avisei, mas eu avisei que a Minerato estaria realmente queimando o filme de estar se envolvendo com o Marcos. Ela tinha agido de um jeito muito legal, né? Aí, né? Daqui a pouco vocês vão ver esse vídeo aí, a briga, o trecho da briga, porque realmente para a emissora à noite não foi praticamente nada, mas quem acompanha, né, a Cabo viu que realmente as coisas esquentaram demais. Mas no começo, quando o Marcos já tentou jogar a isca para o lado da Ana Paula e ela estava dando um fora nele, nunca vou ficar com você, a gente até elogiou, falou, opa, tá fazendo um jogo inteligente, porque o cara, ele já tem um histórico, é uma segunda chance para ele mostrar um outro lado, e ele não veio fazendo isso desde o começo. A gente fala aqui, a torcida urra de raiva, a torcida do Marcos, mas ele continuou jogando mal, ele continuou jogando errado, ele não veio com nada de novo, ele veio com essa disposição de formar uma dupla com aquela menina que ele achasse que era a mais forte do grupo, não é? Para daí ele ir em frente e chegar até a final. A gente já viu essa tática, né? Embora fosse com uma maluquete e um ali enlouquecia o outro e ponto final. Não vou falar mais desse tipo de coisa que vocês já sabem.